8h06 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 25 de novembro Estamos ao mês do Natal, hein? Aproveita para comprar logo o seu presente aí no comércio de Campos. Um mês de 25 de novembro de 2021. Graças a Deus chegamos até aqui, né? Infelizmente perdemos muita gente bacana, muita gente boa esse ano. Mas voltamos. O programa Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje, conversando com o presidente da Fundação da Infância e Juventude de Campos, o Fabiano de Paula, e eu deixava uma pergunta, Fabiano, justamente sobre esse tema aí que é recorrente no Brasil e tem muitos casos aí. Eu gostaria de saber como é que é a atuação da Fundação no que diz respeito à invisibilidade também, né? A falta de registro dessas crianças. Acontece em Campos? Tem alguma ação? Tem algum caso? Como é que é essa situação aqui com a sua fundação? Então, Cláudio, há uns dias atrás, né, o Conselho Tutelar, um conselheiro abordou um suposto adolescente. Né? Suposto por quê? Porque, ao final, nós descobrimos que ele não era um adolescente, ele tinha, vamos dizer, uns 27, 28 anos, ou seja, não era para estar em uma casa de acolhimento. Ele foi acolhido, né, em uma das nossas casas. E chegou lá dessa forma, sem documento nenhum, dizendo que tinha 17 anos, e a nossa gerente, né, dessa casa de acolhimento, a Jerusa, ela desconfiou, né, já tem uma certa experiência, já tem uma estrada aí, e ela desconfiou e começou a ver umas estratégias para poder ver qual seria a idade dele, né. Aí teve uma hora que ele cortou a boca, ela pediu para tirar uma foto, mandou para uma amiga que é dentista, né? E ela disse, ele não tem 17 anos, né? E começou a fazer as buscas, né? Porque ele tinha vindo de Vitória da Conquista ele foi para São Fidélis e foi fazendo essas buscas aí, juntamente com o Conselho Tutelar. E, por fim, descobriram que o nome dele, que ele tinha se apresentado, não era aquele, né? Foram atrás do YouTube também, que ele tinha algumas gravações no YouTube, que ele apresentava com aquele nome ali. Foram no Ministério da Educação também para ver o nome dele e fazendo essa busca aí, esse caminho aí, né? Estou resumindo. Conseguiram ver que realmente ele não tinha 17 anos, que ele não era um adolescente, ele já tinha uma idade mais avançada, ou seja, não era para estar em uma casa de acolhimento. Ou seja, esse foi o primeiro problema que eu peguei, mais ou menos no sentido da sua pergunta, tá? Então, assim, é para ser feita algumas buscas, né, para que a gente possa entender se realmente não existe nenhuma documentação, não existe nada a respeito da criança ou do adolescente, né? Aí, para isso, um grande parceiro, um grande equipamento que pode auxiliar muito bem nessa questão seria o Conselho Tutelar. Fabiano, eu queria falar um pouco sobre... Eu sou de uma cidade, nós não temos lá a Fundação de Infância e Juventude, mas a gente observa muito que equipamentos culturais, até mesmo equipamentos que ofertem cursos, algum tipo de qualificação, na minha cidade, que é em São João da Barra, esses equipamentos são muito centralizados. E isso é uma crítica muito forte dos distritos da cidade. Estou falando de uma cidade extremamente pequena em relação a Campos. Né? Campos, que é a maior cidade territorial do estado do Rio de Janeiro. Aqui, como que funciona essa questão? Como que estão os equipamentos de vocês? Eles são centralizados? Há a possibilidade de se estender isso para os locais mais distantes do município? Estou falando de Santo Eduardo ao Farol, indo de ponta a ponta do município para oferecer esse atendimento? Sim, perfeitamente. A gente está ampliando, né, fazendo esses polos, né? Vão ser 5 polos da Fundação para poder ofertar esses cursos, né, para poder expandir o máximo possível e dar acesso aos jovens, aos adolescentes a esses cursos. Tá? Quais seriam esses polos? Onde eles estariam localizados? O primeiro já está sendo até feita
avaliação do imóvel, né? A gente vai alugar um imóvel lá no Parque Guarulhos, né? Aí é uma casa onde vão ser ofertados cursos, né? Luta, jiu-jitsu, karatê, informática, os cursos que a gente oferece na fundação e ampliar ainda, né? Para que a gente possa alcançar esse número de 3.660 vagas no ano que vem. Mas assim, vocês têm pelo menos uma ideia de quais locais, quais as localidades que vão receber esses equipamentos? Então, por hora, a gente tem lá no Parque Guarulhos, que já está sendo feita a avaliação desse imóvel. A gente está vendo alguns imóveis também que são próprios da prefeitura, para poder, né, para não precisar entrar no aluguel, né, para poder avaliar se vale a pena reformar ou se vale a pena investir no aluguel. E no Parque Prazeres também, né, a gente tem um imóvel que é próprio da prefeitura, que está lá. A gente está avaliando a possibilidade de colocar no Parque Prazeres. Travessão, temos também um imóvel que é próprio também, que funcionou um equipamento nosso lá também. A gente está vendo a possibilidade de reativar. E estamos aí vendo também a possibilidade de outros, para poder complementar, né? Mais outros 2 polos aí, né, para o ano que vem, que seriam 5 polos. A Fundação ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, né? A gente já conversou aqui com o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Carvalho, e eu fiz uma pergunta a ele que vou fazer a você também pelo mesmo contexto. O Rodrigo assumiu a secretaria e acumulava a Fundação no início, num contexto daquela divisão ali da política, da base governista, quando rachou naquele pacote de medidas que o prefeito Vladimir mandou à Câmara. Ele tinha estado à frente da fundação, saiu da fundação para assumir a secretaria, junto com a Andréia, mãe do vereador Bruno Viana. Andréia que sai também aí nesse momento, embora ela diga que não tenha nenhuma relação com essa questão. E nesse vai e volta, Igor ficou na fundação, por isso que Rodrigo foi para assistência, ou desenvolvimento humano e social. Depois Igor racha com o governo, sai da fundação, fica um período Rodrigo acumulando, depois você assume. Faço esse pequeno resumo aqui, que parece até meio embolado, mas é realmente como que foi, né? Um foi para lá, outro veio para cá. Faço esse pequeno resumo para falar a mesma pergunta que eu fiz ao Rodrigo. Equipamentos como os de vocês, né, que são de assistência social, essa questão eleitoral, essa questão de troca devido à influência política, que é natural, ela vai sempre acontecer, mas isso pode atrapalhar de alguma forma a questão de continuidade de trabalho? Ou você acha que, mesmo sendo essa mudança, você pode dar continuidade ao trabalho, ao que era positivo? Assim como na votação da Câmara, o Igor foi à tribuna defender que renovasse os contratos do pessoal da Fundação. Dá para equilibrar, para não ter interferência política no serviço que é prestado? Arnaldo, veja bem, eu não sei qual foi a resposta do Rodrigo, não me lembro, na verdade, qual foi a resposta dele. Mas assim como eu, né, eu assumi a fundação em julho, mas eu entrei em junho como vice-presidente, né, e ele presidente interino. Nós fizemos a transição aí. Rodrigo, ele trabalhou em São João da Barra também, eu trabalhei em São João da Barra, mas a gente ainda não se conhecia, né? Hoje a gente é até amigo, né? Eu falo para todo mundo, fundação é fundação, assistência é assistência, mas somos parceiros, tá? Mas, vamos dizer, a gente se ajuda muito ali. E a troca de experiência foi muito boa, foi excelente, né? Porque eu até brinco com ele assim, você mentiu para mim, porque você dizia que eu ia tirar de letra, que ia ser muito fácil, né? Não é tão fácil assim não, né? Cuidar da fundação é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, né? A gente tem hora para sair de casa, mas a gente não tem hora para chegar, né? Às vezes a gente chega em casa 10, 11 horas da noite. Eu me lembro que eu cheguei na fundação e quando deu 5:30 da tarde, o vigia disse para mim que ele iria fechar, para eu ir adiantar logo o trabalho, porque ele iria fechar. Eu disse, poxa, mas eu não posso ficar aqui mais tempo? Então, mas eu vou fechar. Você tem a cópia da chave? Eu disse para ele, não tenho. Então, assim, até essa parte eu fiz. Eu tirei uma cópia da chave para eu poder sair da fundação a hora que eu quisesse, para eu poder ficar trabalhando ali até o momento que eu me cansasse. Bom, agora terminei, eu vou embora para casa, né? E eu e o Rodrigo, nós somos muito técnicos, né? A gente não tem muito, assim, foco na política. Muito pouco, né? Então, assim, para ser bem sincero, Arnaldo, a política em si,
para mim, dentro da fundação, ela me influencia pouco, né? Porque eu sou muito focado no trabalho e eu peço à equipe sempre para fazer isso, a gente focar sempre no trabalho, né? Ali em que pese alguma eventual indicação, alguma influência, eu sempre falo para eles assim, ó, aqui tem uma hierarquia, né? A gente tem que focar no trabalho, cada um no seu setor, temos que ser todos parceiros uns com os outros, né? E para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível. Por quê? Qual que é o nosso foco? A criança e o adolescente, né? Eu até falo para todos eles assim, gente, vamos visitar as casas de acolhimento, as nossas casas, para a gente poder ver qual é a realidade, para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está servindo, né? Quando eu assumi a fundação, eu fui numa inauguração de uma UBS, foi lá no Parque Santa Rosa, né? Aí lá foi até o primeiro contato que eu tive com o prefeito Vladimir. Aí disse assim para mim, olha, Fabiano, cuida daquelas casas como se fosse sua própria casa e cuida daquelas crianças como se fosse o próprio filho. Eu falei, não, perfeitamente, prefeito. Assumi o compromisso e eu vou honrar. E é dessa forma, né? Respondendo a sua pergunta, a política influencia pouco, porque para um técnico, né, a gente foca muito no trabalho, né, em si, então influencia pouco, tá? Agora a gente falando um pouco de experiências recentes, né? Você já citou aí o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Teve uma experiência aí numa participação de um evento que é global, né? E como que é essa experiência para esses jovens que participam desses eventos, digamos assim, né? O que foi essa participação internacional, inclusive? E o que está sendo preparado também para o Natal, né? A questão de Natal também tem novidade aí nessa questão, nesses equipamentos da Fundação, não é isso? Isso, exatamente, né? Todo Natal são feitas as comemorações. Eu até tive ontem no Lara, né? Um acolhimento institucional, onde lá a Romilda, né? Que é a nossa gerente, ela faz, assim como em todos os outros acolhimentos, né? As crianças fazem festas de aniversários, né? Comemorar os aniversários. E nesses aniversários elas colocam no celular assim, igual a gente está fazendo aqui, né, com o Skype e a família dela, né, quando algumas têm família, coloca a família para poder participar também pelo Skype, na hora do parabéns. E assim, as festas são muito, muito bem elaboradas, e o Natal também, né? Então até disse assim para elas, o Natal eu pretendo passar em cada casa para poder ficar um pouquinho com vocês e tudo, para a gente poder comemorar. E está sendo assim programado, né, direitinho. E esse Global Science Opera, né, foi a primeira iniciativa de ópera da história a produzir obras com uma comunidade global, né? Ela, em 2019, ela comemorou 100 anos, né, de expedições da Eddington e do eclipse solar que dá suporte à teoria da relatividade geral de Einstein, né? E foram mais de 20 países representativos, tá? Isso, assim, no caso, né, para a participação das crianças e dos adolescentes foi de extrema importância, né? Mais uma vez, sempre ressaltando que isso tudo traz mais motivação a elas, tá? Deixa eu só entrar também num gancho aí e abrir um outro tema que a gente conversava mais cedo um pouco, onde você, presidente, anunciava essa questão da audiência pública que vai acontecer na Câmara, né? E aí eu queria te pedir justamente isso, que você detalhasse essa audiência, de que forma a gente, como imprensa, pode participar e, claro, como que a população pode participar também nessa audiência pública, de que forma pode contribuir com sugestão, com ideias, com, sei lá, planos aí para a Fundação. Então, a Folha está convidada, né, a participar. Essa ideia surgiu, né, pelo vereador Leon Gomes, né, que ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, e essa audiência pública vai ser realizada no dia 2/12, né, e a finalidade é trazer essa união do poder público, né, as instituições privadas e a sociedade civil, né, que dá importância, né,
da qualificação dos jovens, inserção dos mesmos ao primeiro emprego. Então, assim, vai acontecer nessa data e toda a imprensa está convidada, tá? E lá poderemos fazer perguntas, debater as ideias, enfim. A população também está convidada, tá? É só chegar lá, dar o nome, não precisa de fazer inscrição, tá? A gente vai fazer uma divulgação ainda e sempre com esse intuito também, de debater essas ideias. E as instituições são a Obra de São Salvador, Fundação CDL e a Secretaria de Desenvolvimento Humano vai participar, os conselhos tutelares e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Fabiano, você falou um pouco sobre a questão que a sua atuação é técnica, né? Qual a sua formação e qual a sua experiência pregressa antes de chegar à Fundação Municipal de Infância e Juventude? Então, Arnaldo, eu sou advogado, né? Como todos sabem, e sempre atuei na área civil, né? E até então não tinha tanto contato com a parte da infância, não tinha tanto contato. Já tive alguns processos, né, na área da infância e juventude, mas nada assim de muita expressão, tá? Mas assim, como advogado é muito bom, né, porque como a gente já tem contato com a legislação, com as jurisprudências, né, com os entendimentos, então para a gente hoje ter uma leitura melhor sobre o ECA, sobre o CONANDA, né, como funcionam as casas de acolhimento, porque todo mundo, né, a gente tem uma visão às vezes equivocada, né, de uma casa de acolhimento, né, como são ofertados os serviços lá dentro. Então, assim, no caso, a minha formação jurídica me deu uma boa base para isso, né, para eu poder ter esse enfrentamento, para eu poder ter essa noção de como funciona e de como as coisas ainda podem evoluir ainda mais. Tá? Mas você tem alguma experiência pública também, antes de chegar à Fundação? Sim, eu trabalhei no controle interno, né, na Prefeitura de Macaé e no controle interno da Prefeitura de São João da Barra. E fui também procurador-geral da Câmara de São João da Barra, na gestão do então presidente Alex Firme. Só ficou aquele período ali de 3, 4 meses? Então, foram 6 meses, no caso. Ele entrou em janeiro, né, e saiu em junho. Entrou em janeiro e saiu em maio. Isso, final de maio, né? Isso aí ele renunciou e eu saí junto com ele. Não me recordo, e olha que eu ando bastante naquele corredor, não são nem corredores, é um só. Mas enfim, Fabiano, agora, ontem nós entrevistávamos aqui a Nick, já falamos sobre isso lá no começo da nossa entrevista. Eu queria que você falou essa questão de conhecimento jurídico, né, essa questão pelo fato de você ser advogado, mas essa parceria no trabalho de combate ao trabalho infantil, por exemplo, com essa força-tarefa nas ruas junto ao Conselho Tutelar, como que funciona? Você falou também que teve uma reunião ontem com a própria NIC, né, para tratar de algum assunto em relação a abastecimento, e eu lembro que no começo dessa gestão, ainda sob a presidência do Igor Pereira, teve um problema desse de desabastecimento nas casas de acolhimento e logo foi resolvido. Inclusive o MP chegou a pontuar a possibilidade de uma ação civil pública para o cumprimento do abastecimento desses equipamentos. Enfim, essa parceria junto com o MP no desenvolvimento de ações em prol das crianças e dos adolescentes, como que você avalia? Arnaldo, então, a questão de abastecimento foi só um comentário no caso, né? Porque a gente já viu que é coisa do passado, né? Isso aí já não existe mais na atual gestão. E no caso, a nossa reunião ontem foi para tratar de algumas questões pontuais que ainda existem nos acolhimentos, né? Conforme eu falei, a gente está em um período agora de apagar alguns incêndios. Nós fomos por partes, né? A questão de a parte estrutural dos conselhos tutelares, a frota de carros, os aluguéis. E agora, nessa reunião de ontem, nós partimos para algumas questões de utensílios domésticos, roupas de cama, toalhas, brinquedos, algumas para
poder acrescentar, né, tornar o espaço mais humanizado dos acolhimentos, né, melhorar o espaço deles. Tá? E, assim, essa parceria junto com o Ministério Público e o Conselho Tutelar tem sido, assim, de extrema importância. Né? É sempre bom o diálogo, né, para que a gente possa estabelecer um bom entendimento e atuar em parceria. Acho que isso aí só melhora o trabalho, só contribui para que a gente possa caminhar junto e desenvolver da melhor forma possível, porque quem está, né, à frente, eu sempre digo lá na Fundação, eu sou muito repetitivo com relação a isso, né? A gente tem que ter uma visão bem voltada para as crianças e para os adolescentes, né? Então, fazendo um bom trabalho, a gente consegue ter esse alcance, né? Ter essa... englobar bastante isso aí. E aí fica aquela coisa, né, de você buscar alternativas, parcerias, né, e novos rumos aí, agora para um ano que começa com a expectativa de ser, de fato, diferente do que você fez, né, o presidente? Porque até aqui foi só dentro dessa pandemia. Então, a expectativa agora é que ano que vem você tenha também essa outra liberdade. As próprias empresas também sofreram muito com a pandemia, né? Então, até para fazer qualquer tipo de parceria, fica muito acanhado, não? Não, fica sim. Acho que, assim, o que acontece? Com essa queda da economia, né, com esse desgaste todo que sofreu, fica difícil, né? Mas, assim, ainda assim, né, na atual gestão, a gente conseguiu avançar bem, a gente conseguiu dar uma boa estrutura para a Fundação, né? Então, com essa perspectiva, baseada no que a gente já conseguiu, para o ano que vem, né, para os próximos anos, as nossas expectativas são das melhores, né? Que a gente consiga ampliar em todos os sentidos, né? Ampliar os cursos, né? Dar mais qualidade às casas de acolhimento, ao Conselho Tutelar, enfim, para que a gente possa ampliar bem. Bom, eu quero te agradecer muito, Fabiano, por ter reservado esse tempo para estar conosco aqui, né, nesse Folha no Ar de hoje. Desejar todo sucesso aí a você, que cuidando das nossas crianças, a gente não vai punir os homens, né, de amanhã. Então, é importantíssimo esse trabalho com criança. Eu sempre que posso, a gente sempre fala, né, você quer melhorar o trânsito, cuida das crianças primeiro, porque não adianta você ficar com... Eu, sinceramente, sou muito prático nessa questão. Me perdoe se eu estiver errado e posso até mudar de opinião, mas você falar campanha de conscientização no trânsito, você acha que os motoristas que estão aí, como eu tenho carteira de habilitação desde 18 anos, tenho 50 anos de idade, quantos anos dá isso? 32, né? 32 anos, você acha que, na boa, eu preciso mais de conscientização em trânsito? Com 32 anos de carteira, amigo, eu preciso ser punido se eu errar. Estacionou na calçada, avançou. Eu não acredito nessa história de vamos fazer campanha de conscientização. Campanha de conscientização é com as criancinhas ali na maternidade, na educação infantil. Você vai ensinar aquelas crianças a limpar, a jogar o lixo no lixo, a respeitar as leis de trânsito. Isso eu acredito. Agora, com a gente aqui, marmanjo velho aqui, não acredita. E eu tô falando de mim. Falo de mim. Não acredito, não. Então, meu querido, torço aí para que... Desculpa. No caso, Cláudio, a gente está numa próxima campanha aí, esse combate, né, ao abuso sexual infantil, né? Nós vamos fazer uma ação lá em Pernambuco, né, lá em Ponta da Lama. Tá? A gente está planejando ainda, tudo direitinho, para que a gente possa, juntamente com o Conselho Tutelar, que a gente faça uma ação lá, tá? que é um tema que está muito em voga agora também, né? E até para o ano que vem, né? Que no caso o mês de maio é o mês do combate ao abuso sexual infantil. A gente já está planejando até ações para o ano que vem, né? Porque vamos dizer, é um tema que nada melhor do que você trabalhar um tema como esse, né? Sempre lembrando do Disque 100, né? Então, e esse aí sim eu acredito na conscientização, principalmente no combate e no encorajamento das pessoas de denunciar. Tem que ter coragem, acredito, né, Arnaldo? Esse seria um tema até
não querendo me convidar, né, mas para a gente até para a gente poder debater em uma outra oportunidade também, né, porque é um tema muito amplo, né, que principalmente quando envolve família, né, é o tio que é o abusador, é o padrinho que é o abusador, como que faz isso, ou seja, a gente chegou a discutir até com o DEAN, né, porque às vezes na própria chegada na delegacia a gente já encontra uma dificuldade ali, né, pelo pouco contingente de policiais que temos, enfim, é uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui o dia todo para poder debater, né, e o município faz... Desculpa, Fabiano, mas o município também passou a contar com um centro de atendimento especializado à criança vítima, né? E isso é importante também, até para atenuar a questão psicológica da criança, né? Não ter que repetir a mesma história várias vezes. Esse atendimento especializado também é um diferencial agora em Campos, né? Exatamente, Arnaldo. O que acontece? A gente tem um fortalecer, né, que é da Fundação, que é o nosso atendimento. Tem um atendimento lá que é o da FIA, né, que é do Estado. Tem o CAAC, né, que já é lá, que já funciona dentro do Ferreira Machado. Então, e no caso do DEAN, né, da Polícia Civil. Então, a gente tem feito algumas reuniões para que a gente possa estabelecer um fluxo para evitar exatamente o que você falou, entendeu? Essa quantidade de atendimentos, isso aí já fere as garantias da criança e do adolescente, né? Se encaminha para um local, depois se encaminha para o outro, isso aí a criança já vai sofrendo, né? Então, ou seja... Ela já sofreu, né? Já foi vítima, ainda tem que passar por essa... E continua sofrendo, exatamente. Então, assim, nessas discussões a gente tem debatido para que a gente possa estabelecer um fluxo só, né? Para que não fique essa coisa, isso aí é só do Fortalecer, é município, não... é da FIA, do Estado, para que ninguém fique puxando para um lado só, para que a gente estabeleça um fluxo, né, para que a criança não sofra com relação a isso, né. Tá. E gostaria de agradecer a vocês aí pelo convite, mais uma vez, Arnaldo e Cláudio, agradecer também, né, ao prefeito Vladimir pela oportunidade que ele me deu, a primeira-dama Tassiana, que tem sido uma grande parceira aí, né, nesses eventos, nas casas de acolhimento, ela tem dado grande importância, né, a essas questões, e agradecer também ao vereador Leon Gomes também, que agora ele tem feito algumas visitas, né, às casas de acolhimento. Ele sempre fala para mim, Fernando, isso não é politicagem não, você me desculpe, mas eu vou fiscalizar sim, né, eu preciso fiscalizar. Ele que defende a bandeira, né, da inclusão, ele tem focado muito nisso, né. Às vezes teve uma casa de acolhimento que ele chegou e falou, poxa, aqui não tem nenhuma rampa, que absurdo isso, vocês não podem fazer uma... Ou seja, isso ajuda, isso contribui, né? Por isso que eu não tenho nenhum problema com o Ministério Público atualmente, né? Porque eu vejo a doutora Aninha como uma grande parceira, né? Ela é uma orientação, ou seja, me ajuda a ver o que temos que fazer ainda, o longo caminho que temos que percorrer ainda, né? Isso tudo tem sido muito bom e ajuda no crescimento da Fundação. Aí tudo que for para contribuir nesse sentido, né, as portas estão abertas sempre. Tá? Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui hoje, falando com vocês, e espero aí, né, ser convidado posteriormente para que a gente possa debater outros temas também. Tá? Com certeza. Obrigado, Fabiano. Ô, Arnaldo, fique à vontade. Opa, Nogueira, só agradecer ao Fabiano pela disponibilidade de ficar com a gente, e claro que em outras oportunidades teremos para abordar outros assuntos que não se esgotam, né? Essa questão aí de acolhimento, de oferecer cursos para crianças, para adolescentes, inserção no mercado de trabalho, são assuntos que sempre vão estar em destaque, além desse, infelizmente, esse destaque negativo, mas que tem que ser discutido, inclusive para abrir a mente das pessoas, para incentivar a questão da denúncia, que é essa questão da violência doméstica, violência contra criança e adolescente. Tá certo. Então, meu caro Fabiano, mais uma vez, obrigado e bom trabalho aí na Fundação.
Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, bom dia, são 8h36, uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente volta nessa inversão da dinâmica, né? Acho que 2 semanas para cá, a gente apresenta aí os temas, as notícias do dia, o convidado, a gente já bate logo o papo e ao final a gente traz a repercussão dessas notícias que estão hoje no portal folha1.com.br, né, para você ficar por dentro de tudo. O oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.